também. Tá. Isso aí. Mas beleza, estamos aqui. Maravilha. Vamos lá? Vamos. Vamos começar? Começando. Não, ainda falta 3 minutos, peraí. Tá. Tem mais 3 minutos. Tem mais 3 minutos. O Carlos Fontinelli está aqui com a gente também. Carlos, um grande abraço. Que legal. Eu consigo ler os comentários também, a gente vai responder algumas perguntas também, nesse momento tão específico, né, que a gente está vivendo de quarentena. Eu já sou formada em processamento de dados, né? Especialista. Trabalhei em computador IBM, aqueles de fita magnética, assim, a minha vida toda, né? Mas, cara, eu tô ficando hacker aqui, cada programa que eu vou ver. Temos que se adaptar. Adoro. E aí a gente tem essa chance de estar comemorando. Todo ano a gente faz um evento, claro, físico, né? No teatro, nas praças. Só que esse ano... Já tive a oportunidade de estar em Balneário Camboriú aí, confraternizando esse dia especial. Verdade. Internacional da Dança. No fórum, né, Fabiano? Também, nosso falecido. É muito importante, né, a nossa relação município, a nossa relação federativa, né, que a gente fala, né, de a gente estar alinhado entre os municípios, o estado e o governo federal, e você é um cara que sempre dialogou, né, com a classe, sempre dialogou como gestor público, como servidor público, você sempre dialogou muito bem com a classe, sempre participou dos movimentos, assim, então isso é que faz a gente te amar tanto, Fabiano. Eu tenho certeza que você é muito amado pela dança no Brasil inteiro, assim, exatamente por essa sua generosidade, exatamente por essa sua experiência e a sua capacidade também, que eu acho, como gestor, que você vai contar um pouquinho aí pra gente também, dessa experiência, né? Então vamos lá, vamos dar Sem dúvida, vamos lá. Um bom dia aí pra galera, ainda é bom dia, 11h59. Rui Moreira, lindo, Bárbara, vamos te chegando. Você sabe que, Bia, já começando, né, essa fala, assim, eu ano passado eu tive a oportunidade, na verdade, em 2019, eu tive a oportunidade de ir a Roraima, né, Boa Vista lá, e aí eu completei 26 estados, mais o Distrito Federal. Só falta, na verdade, para chegar mesmo, só falta eu estar no Amapá. O Amapá ainda não consegui estar lá em loco. Sério? Não consegui estar lá. Fica a dica aí. Tenho muita... Não, mas é interessante isso, porque eu vejo que o papel do gestor, o papel das políticas públicas, a gente tem que construir isso em loco, né? Não adianta, eu acredito muito no modelo de gestão em loco e em foco, né? Não adianta a gente pensar em política pública se você não dialoga com aquele local ali, sabe da especificidade daquele local e, sobretudo, estabelecer esse diálogo com a classe artística mesmo, com a pessoa, com o fazedor lá, né, que está na ponta final, que está trabalhando, que está também estabelecendo a sua luta diária, o seu trabalho diário, né? E isso é uma coisa que eu vejo que ao longo do tempo me deixa até muito orgulhoso, assim, é um trabalho, né? É um trabalho, assim, às vezes a gente abre mão de estar os finais de semana com a família, com os amigos, mas para estar nesses lugares, assim, muitas vezes até a própria instituição que a gente está não entende isso como uma necessidade, mas eu vejo que essa construção, estar nesses lugares, dialogando com essas pessoas, é que faz com que a gente realmente saiba da realidade local, né? E
o fato de também, às vezes, você está, no teu caso aí, vocês estão em Santa Catarina, a realidade é completamente diferente do Paraná, que é completamente diferente do Rio Grande do Sul, né? Dentro da mesma região, a gente sabe que tem algumas especificidades locais, né? E isso é papel do gestor. É papel do gestor saber também aonde que você pode atacar a partir de uma premissa lá local. Exatamente, Fabiano. Até porque o Brasil é um território continental, né, com a sua geografia tão específica, assim, então realmente não dá para a gente saber da ponta, da linha da ponta, né, das nossas ações, das nossas políticas públicas, sem você estar na escuta do local. Que eu acho que é isso que, quando gestor, a gente vai para um bairro, a gente vai para uma cidade, um país, primeiro de tudo, a gente abre a escuta, né? O que vocês estão sentindo, o que vocês têm necessidade, estão querendo, e isso é o respeito que eu acho que você sempre teve, porque tem aquela política que a gente fala top-down, né? Que é aquela coisa que o cara chega e te impõe como que vai ser. Daqui para frente vai ser assim, a minha linha é essa, eu vou só trabalhar com a linha do balé clássico e só vou favorecer, ou vou só trabalhar com a linha das culturas populares, assim. Então, para a gente fazer esse histórico de política pública, Fabiano, eu acho assim, eu estou assistindo muita coisa, muitas lives, tudo. Aí o pessoal chegando aqui, os dois Mateus, a Anne e Juliette. Você está vendo os comentários do seu Face, Fábio? Tô vendo Qualquer aqui, coisa cara. você traz, porque eu não sei se eu vejo o teu aqui. O meu eu vejo, mas o teu eu não vejo, tá? Se precisar de alguma coisa. Então, assim, a gente vai começar contextualizando, porque parece que virou um tabu falar sobre a Covid, a fome, a falta de emprego, as necessidades que a gente está passando, mas não é uma realidade. A gente não está falando de uma coisa supostamente que pode acontecer, nós estamos nesse momento delicado, nesse momento que a gente está, hoje mesmo a gente está aqui numa arrecadação, numa ação cultural, como a gente já viu em muitos estados e municípios, que é de arrecadar cesta básica, sim, material de higiene, recursos, dinheiro, para distribuir para a galera. Oi? Bia, uma coisa só que aqui, ó, eu não tô, eu acho que eu não tô ao vivo no meu Face. Não sei se eu não cliquei Vamos em alguma ajudar coisa. O Fabiano, galera. Você me ajuda aqui, por favor. Eu tô vendo no teu, mas eu não entrei, não sei se eu tenho que clicar em algum lugar aqui, vídeo ao vivo, o que eu faço? Não, você vai no meu, vai lá no Guia Mata. Tá. Você tá vendo que eu tô... Ah, não foi ainda, vai lá. Entrei. Ok. Onde é que eu clico aqui? Tá vendo aqui? nós ali? Tá, tô vendo. Embaixo, não tá escrito assim, tem um iniciar, um saquinho de pipoca? Tá, perfeito. Aí é só clicar aí. Só clicar no iniciar. Isso. Tá, beleza. Tá bom, agora foi. Agora vê. Agora vai. Só que você vai ficar meio maluco, porque tem um pouco de delay as coisas. Não, assim. tranquilo. Bom, então é isso. Eu vou começar de trás para frente. Não, nós não vamos falar do teu histórico desde 1970, quando você começou. Nós vamos começar de agora, Fabiano, para você dizer para a gente como é que está a sua situação aí como gestor público da dança em nível federal, né? Sim. Como é que você está vendo esse momento? Quais são também as suas dificuldades, né? Eu acho que também tem que trazer isso para a gente. E fica aí para você começar essa linha. Bom, eu acho que é uma coisa meio que puxa a outra, né? Eu tô na Funarte faz 13 anos, esse ano eu completo 13 anos lá na Funarte, e a gente vem sofrendo muito com relação à questão da descontinuidade, né? Ao longo desses 13 anos, nós tivemos 12 presidentes na instituição. Isso é uma coisa que afeta diretamente na construção de uma política pública, né? 12 presidentes para quantos governos? 3?
3 governos. É que, enfim, Dilma, é, Temer, na verdade, eu entrei já no final do governo do do Lula, Lula. né? Uhum. E, enfim, eu entrei, mas passaram 12 presidentes na instituição, sucessivamente com a troca de ministros também. Dá uns 3 Tiveram, por ano. justamente essa coisa da gente poder. Essa falta de continuidade, isso afeta diretamente na construção das políticas públicas, né? Porque você sofre diretamente, você está na ponta, e aí vem toda uma construção nova, inclusive um diálogo, né, pré-estabelecido muitas vezes. Então, nesse sentido, é fundamental também essa participação da classe artística, né? Estarmos juntos. Claro que existem divergências, mas eu acredito muito na construção, como você falou, de poder estarmos juntos construindo uma política que seja específica para cada local. Né? Então, assim, até pelo fato dessa descontinuidade, que isso é um problema que afeta diretamente na nossa execução, a partir do momento em que você tem essas sucessivas trocas, se você não tem um diálogo permanente com a classe artística, você fica solto, né? Perde. E se perde completamente. É um problema, assim, a gente teve também ao longo desses anos, assim, algumas coisas que eu posso salientar, depois desse momento de Covid aí que a gente está vivendo, um momento de ressignificar. Eu tenho dito muito essa palavra, assim, o nosso fazer artístico, o nosso fazer cultural. Para mim também fica muito claro que às vezes, por mais que a gente pensa que todo mundo sabe o que é o nosso trabalho, o que é o que a gente vem desenvolvendo, nem todo mundo sabe, né? Às vezes as pessoas acham que nós estamos ainda fazendo entretenimento, né? E isso é uma dificuldade, até para essa construção permanente dessas políticas, nós temos que fincar a nossa bandeira, né? Eu tenho nessas últimas 3 semanas tem chovido uma série de propostas de projeto de lei que acabam atingindo os nossos setores, né? O setor da dança, o setor das áreas artísticas do modo geral, né? Circo, dança, teatro, música e artes visuais, que são as áreas que a Funarte tem estabelecido, mas são projetos de leis que vêm dos parlamentares e que nós, enquanto técnicos, acabamos tendo que dar um parecer a respeito disso. E para mim fica muito claro que até mesmo os parlamentares muitas vezes não entendem as nossas especificidades, não sabem a importância que nós temos nesse momento, a importância da cultura, a importância das artes nesse momento que a gente está enfrentando essas dificuldades, né? E por isso eu também vejo que, apesar de muitos fazedores, de muitos artistas não acharem que não é importante, mas eu acho que é fundamental nós estarmos próximos dos parlamentares nesse momento. É um momento que a gente tem que ter essa interlocução com os parlamentares, de termos também a nossa pauta da cultura, a nossa pauta da dança estabelecida em todos os níveis, município, estado e União. Desde as últimas eleições, eu vejo que a cultura muitas vezes fica para segundo plano, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a cultura ela fica muitas vezes até como moeda de troca para cargos, né? Nos municípios, nos estados e até mesmo na União. Então, a gente poder estabelecer essa aproximação junto com os parlamentares, eu acredito que é fundamental. Exatamente. A gente está num ano político, né? E os anos políticos são bem. Eu acho que nunca foi tão importante um ano político. Esse ano vai dizer muita coisa para a gente, né? Do que a gente passou ultimamente com a cultura. Mas ela vem sendo depreciada, sim, ela vem sendo esvaziada de recursos. Por exemplo, qual foi o último edital que a Funarte, de dança, vamos dizer, de dança que a Funarte lançou?
Se não me engano, foi de manifestações populares. A gente teve o ano passado o Decentrarte, que foi um edital onde a dança estava incluída. Não foi um edital específico para a dança, mas a gente conseguiu fazer com que a dança estivesse incluída dentro de uma das linhas do edital. Foi um edital importante também porque ele tinha uma especificidade, porque ele atingia populações até 100 mil habitantes. Então, ele tinha algumas particularidades. Né? Era um edital que ele foi uma parceria, inclusive, com o próprio Ministério da Cidadania, porque a Secretaria Especial de Cultura estava subordinada. A partir do momento que nós deixamos de ser Ministério da Cultura, nós ficamos subordinados ao Ministério da Cidadania. Né? E até hoje a gente ainda está Está no meio do caminho, momento, né? Nesse momento, nesse caminho, onde a cidadania ainda assina algumas questões para a cultura. Né? Mas foi o último edital que nós tivemos com verba pública. Quanto foi, Fabiano? Eu não recordo precisamente o 3 valor. Milhões? Eu acho que foi em torno de 3 milhões. Teve suplementação, né? Exatamente. O valor depois foi suplementado, né? Exatamente. Mas e foi um edital importante assim também porque ele atingia um determinado nicho assim, né, para essas cidades menores, e que a gente, até por isso assim, a gente conhecer muitas vezes esses lugares, a gente sabe que o quanto é importante a gente ter um projeto de dança contemplado, né, numa cidade até 100 mil habitantes, um projeto de residência artística, um projeto que vai ao encontro daquilo que a gente está pensando. Então, esse é um dos fatores que a gente sempre questiona nos editais, assim, né? Que é o seguinte, parece que a dança tem sempre que estar cumprindo aquele papel da utilidade pública, né? Ela não se basta como arte, né? Ela precisa sempre diminuir a violência, acabar com a fome, salvar a Amazônia, salvar o planeta. A gente tem sempre essa missão, né, heróica, de que a gente tem que dar conta de tudo, né? Mas eu acho que eu falo que o sobrenome da arte e da dança, o sobrenome já é social. Nossas ações, elas já são uma contrapartida social, entendeu? A gente já inclui, a gente é uma das artes que mais inclui as pessoas. A gente tem dança de todos os gêneros, a gente tem dança para todas as idades, né? Então, assim, ela já, por si só, ela carrega essa coisa da inclusão, essa coisa do fazer bem, de cuidar da qualidade de vida, e por isso ela é saúde nesse momento também. Então, por que contingenciar todo recurso? A primeira pasta que é contingenciada nesse momento é sempre a pasta da cultura. Porque se você vai fazer um edital de live, até aconteceu isso, está bem falando sobre as políticas públicas, por isso que eu volto tanto na linha dos editais, que são, né? Mas, assim, o que a gente vem falando o corte sempre não vou fazer um edital para o artista fazer uma live na internet, entendeu? Por que não? Qual é o problema disso? Mas é realmente uma opinião pública. Claro. Eu até entendo quando o gestor da pasta fala, não posso fazer isso agora, porque vão me matar, porque eu não estou comprando EPI, porque eu não estou pondo leito de hospital, mas o que a gente está tentando dizer vamos falar, a cadeia produtiva geradora de emprego, de renda, e cada centavo que é investido na gente, ele volta através de imposto, volta através de consumo também, né? Então, essa coisa do corte, sempre a cultura que é contingente, isso desde 1985, né? Quando foi criado o Ministério da Cultura, e aí já a primeira pasta contingenciada sempre é a cultura, que corta, acaba com o Ministério da Cultura. Quantas vezes a gente abraçou o Ministério da Cultura? Tem um monte de amigo aqui com a gente online, que a gente cansou de dar a volta naquele ministério, a Denise, o Rui, Matheus, tá todo mundo aqui, assim, sabe? Quantas vezes a gente abraçou aquele ministério para ele ficar? Sem dúvida.
eu vejo, Bia, que a cultura ela perpassa, e sobretudo as artes, né? Falando mais especificamente do que a gente vem trabalhando, perpassa em todas essas áreas. Saúde, economia. Então, é fundamental que a gente possa eu fazer com que essas necessidades que nós temos estejam estipuladas mesmo, né? Nos marcos legais que a gente, eu vou voltar também nessa tecla, que a gente possa ter um orçamento digno para que possamos construir essas políticas públicas através das nossas necessidades, através de programas mesmo, acredito muito em programas de continuidade, né? Sabendo que às vezes acontecem situações que são inerentes às nossas vontades e não nesse momento que a gente está vivendo especificamente. Eu acho que a gente poder ter um edital para as lives pode ser uma das ferramentas, né? Assim como tem outras formas também da gente poder contemplar. Exatamente. É fundamental o auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, né? Exatamente. E está lá para o presidente sancionar, é só ele sancionar, já foi aprovado, e a gente está aqui esperando tudo acontecer, né? E eu acho que essas medidas já vêm sendo tomadas por meio de outros países, assim, por exemplo, aí a Alemanha, a Espanha, através de um cadastro, eles conseguiram fazer um auxílio financeiro para os artistas que estão lá na ponta, né? E o simples fato de serem artistas mesmo, de serem pessoas que estão nesse momento sem trabalho, que estão nesse momento sem emprego, saber com que essas pessoas estão passando uma necessidade e é fundamental por parte do poder público trazer essas demandas, né, que a gente vem sofrendo aí. Tem uma coisa que eu tenho dito também, Bia, às vezes eu tenho acompanhado bastante esses programas emergenciais de apoio aos artistas, inclusive nós estamos até para o pessoal que está nos assistindo aí, a gente está trabalhando em um programa aí de ajuda, né? A gente está chamando de programa de ajuda aos artistas, que vai contemplar também a questão dos vídeos e das lives. Mas é nível da Funarte? Da Funarte, a gente está trabalhando nisso, né? Para ser lançado o mais breve possível. Mas legal. A gente vem trabalhando aí essas últimas semanas para esse lançamento desse programa de ajuda. Eu vejo que muitas vezes a gente não pode esquecer que nós temos toda uma cadeia produtiva que vai desde o camareiro, o técnico de luz, o técnico de som, o ensaiador, o coreógrafo, e que muitas vezes eles não estão inseridos também. De que forma a gente pensar uma política nesse momento que essas pessoas não podem estar em cena, mas que fizeram até muito pouco tempo muita coisa para que os eventos e as atividades artísticas estivessem acontecendo. Então, eu acho que é fundamental a gente não esquecer toda essa cadeia produtiva que diz respeito à nossa arte. Verdade. Estamos aqui, ó, a Denise Aquarone e tal. A gente fez um trabalho, Fabiano, em alinhar, né, a política federal, a política estadual e a municipal, que foi o Sistema Nacional de Cultura. Né? A nossa Constituição da Cultura está pronta. Né? E falando em dança, a gente tem um Plano Nacional de Cultura. A gente tem o Plano Nacional das Artes, que o Rui Moreira está aqui, trabalhou firmemente junto com Marília, com você, tudo. Meu Deus, a gente tem os manuais todos prontos de trabalho. E por que não funciona? Por que não funciona? É vontade política?
Eu nem sei se é vontade política. Às vezes, Bia, também eu dou 2 passos atrás agora para te responder. Às vezes acontece, Eu vou te provocar. muitas vezes, essa questão. Não, às vezes acontece muito essa questão dessa descontinuidade. Às vezes as pessoas desconhecem, inclusive, que existem todos esses protocolos, digamos assim, que foram exaustivamente trabalhados, a PNA, o Plano Nacional de Cultura, que esse ano faz 10 anos e que nós temos que pensar também nessa renovação, porque o período do Plano Nacional... E é importante a gente falar que muitas coisas, e aí eu fico sem nenhuma falsa modéstia, eu queria dizer que muito, através do colegiado, a gente avançou em muitas coisas. Nós construímos um mapeamento nacional da dança, que foi uma das diretrizes que foram apontadas pelo Plano Nacional. Primeira etapa, sim, foi feita a primeira etapa, mas eu acho que foi um passo muito importante, porque a gente não tem indicadores... já está a gente não tem indicadores, isso é uma questão que esse trabalho de casa é um trabalho que tem que ser feito a longo prazo, né? Os indicadores ainda são muito frágeis, os nossos indicadores, e que a partir também desse diálogo que foi feito com os colegiados setoriais e com a construção do Plano Nacional de Cultura, eu considero que nós tivemos uma evolução muito grande nos nossos editais, nas nossas formas de... volto a dizer, muita gente fala que o edital não é política pública. Eu considero uma das políticas públicas mais democráticas que nós temos e que é papel do gestor aprimorar esses editais, né? Os editais, eles juridicamente, ele tem uma legalidade muito grande. Às vezes, claro que tem um engessamento. Eu acho que considero que o papel do gestor é fazer com que esses editais eles se tornem cada vez mais adaptáveis a partir desse diálogo, né? Eu lembro que quando... o pessoal comenta aqui das coisas dos editais. Eu vou ler para você, porque a minha janela parece bem dividida, né? E assim, os editais são importantes, mas eles têm que cada vez mais pensar na distribuição territorial e nas suas especificidades também, né? É o aperfeiçoamento desse modelo que, sim... Quer buscar alguma coisa? Quero pegar o carregador aqui do Pode falando, vai lá. Ontem eu estava numa live que o convidado falou, posso ir fazer xixi, já volto? Não. Faz parte, né? Pode ser. Mas, enfim, o que a gente fala da política pública de editais, e pode ser que a gente tenha cometido esse erro, a gente, como começou em 1900 e bolinha, fazer essas coisas, pode ser que a gente tenha cometido alguns erros, realmente, que sempre a mesma região, sempre o mesmo público, tal, mas a gente aprendeu com isso. A gente está, o quê? Desde 1990 trabalhando com isso, e a cada ano a gente vai tentando aperfeiçoar, só que eu acho que isso passa realmente pelo aumento do recurso também. Também. Eu lembro, Bia, uma das coisas, quando nós entramos, quando eu entrei na Funarte, e eu vejo que é uma questão que, justamente assim, esse aprimoramento, a gente teve a possibilidade de poder trazer uma das questões que eram essa questão da descentralização, de nós sairmos dos grandes centros mesmo, né? Quando eu entrei na Funarte, 80% dos projetos, 80 para mais, assim, mas em torno de 80% dos projetos, eles queriam circular na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, basicamente isso. E a partir de uma demanda do nosso próprio plano setorial de dança, nós conseguimos fazer com que a região norte do Brasil pudesse estar contemplada nesses projetos a partir de um simples artefato que seria para as pessoas circularem para o norte do Brasil, as pessoas ganhavam uma bonificação. E isso foi muito gratificante porque, estatisticamente, nós tivemos um aumento de 120% de projetos circulando na região norte do Brasil.
sabe? Isso foi muito interessante, inclusive porque nós criamos um circuito onde muitas vezes espaços como SESC, SESI, que se tornaram parceiros, sabiam que a Funarte ia lançar um edital de circulação que tinha a possibilidade de contemplar a região norte do Brasil, eles já criaram um circuito para que pudesse abarcar as produções que estariam circulando naquela região. Isso foi muito interessante, foi muito legal, assim, a gente conseguiu criar esses mecanismos e nasceu a partir de uma demanda da própria classe artística, a partir de um contato direto. É claro que existem uma série de outras coisas que o custo para você viajar para o norte do Brasil é um custo mais elevado, mas através dessas parcerias locais isso foi muito importante também, porque a gente conseguiu ativar uma série de redes e essa construção de redes que vem sendo estabelecida até os dias de hoje. Nós estamos com a Vani Rose aqui também. Olha só. Vani. O Rui também fala, Fabiana, aqui, ó, que entendo também que as formas de atuação devem ser atualizadas, pois o que mudou radicalmente foi o interlocutor com o passar desses anos todos que a gente aprendeu a fazer as coisas. E eu acho que ele tem razão, porque hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, né? Uma forma de produção digital via internet, a gente está aqui. Hoje a gente poderia estar comemorando isso, cada um no seu território, ou a gente poderia estar num grande evento internacional. Até queria que você já, daqui a pouco, emendasse nas experiências internacionais que você está trazendo aí com a Funarte também. Mas aí o Rui fala isso também, e também ele ressalta a importância da tua fala também de deslocar, né? Então, acho que é isso. A gente tem que estar discutindo ainda, né? Tem que fazer muito encontro, muito debate. As tecnologias, elas estão chegando e atropelando, assim, devastando essa coisa da identidade, da globalização, né? Meu Deus, a gente ainda está falando de globalização e isso ainda está acontecendo, né? Das identidades e da globalização. E isso a gente só vai fazer avançando nas discussões mesmo, né? Mas eu queria que você emendasse falando nisso em ações internacionais aí. Sim. Sim, o que o Rui salienta seria pensarmos as novas formas de produção. Seria isso que ele coloca, que você disse? As formas de atuação também devem ser. Talvez assim, essa coisa, pelo que eu entendi, o Rui pode até nos corrigir, eu entendi que é isso. Eu vou atuar circulando com o meu espetáculo, eu vou produzir o meu espetáculo, eu vou escrever um livro, eu acho que essa é uma forma de atuar, né? A gente está muito ainda naquele ciclo, criação, produção, difusão, entendeu? Eu acho que é meio hipertexto, assim, né? Você vai, mas daí você volta para a pesquisa, daí até livros, né? Uma coisa que a gente tem que sempre estar reforçando, porque tem coisas, Fabiano, que é o poder público que tem que atuar diretamente. Exatamente. O mercado de consumo não vai fazer, entende? Não vai fazer, eu também acho. Não vai reformar um teatro de uma cidade. Exatamente. Quem vai fazer isso é o governo, é o recurso público. E às vezes, olha, eu acabei de sair da Fundação Cultural daqui de Balneário Camboriú, estava lá gestora, e agora eu vou sair por uma aventura aí parlamentar na Câmara dos Vereadores também, estou pré-candidata pela cultura aqui, mas eu vejo assim, a gente, para conseguir fazer a reforma da Caixa Cênica, tinha que defender uma tese de doutorado, porque é 200 mil, uma coisa exatamente, dessa. Exatamente. Como você vai tirar esse dinheiro? Mas aí eu vejo que também, Bia, nós temos que trazer essas nossas demandas, né? Em todos os sentidos, assim, a gente dizer o quanto é importante você ter um teatro em condições para que esse teatro que você tem aí possa também
estar recebendo produções nacionais, dar uma visibilidade para o Estado politicamente, para o município politicamente, o espaço em condições ele possa ter cada vez mais um número de produções de qualidade, que você possa estar contemplando aí produções nacionais de qualidade, porque sem isso, sem essas justificativas, e que são justificativas que já deveriam estar mais ou menos estabelecidas, posso dizer para você com muita tranquilidade, as pessoas desconhecem as nossas necessidades, o que diz respeito do ponto de vista do jurídico, a procuradoria jurídica, né? A gente tem que estar sempre trazendo isso e mostrando... Exatamente, a gente tem que estar sempre levantando essas necessidades. É fundamental que a gente possa estabelecer isso, né? A gente saber que o quanto um teatro, isso é uma das coisas que eu também tenho trazido muito para reflexão, publicado algumas coisas, né? Não adianta a gente pensar política pública para as artes se nós não tivermos espaços adequados, espaços em condições para receber essas produções artísticas, né? E existem inúmeros do norte ao sul do Brasil, posso afirmar para você que tem muitos teatros públicos que estão fechados, porque não tem, porque por causa de uma goteira, porque não tem qualidade nas obras e muitas vezes não teve esse trabalho prévio de poder especificar, né, o quanto esses teatros possam estar recebendo produções contemplando a questão da acessibilidade, contemplando a questão também de que o artista possa estar lá apresentando o seu trabalho na íntegra, sem ter que alugar equipamento de luz, sem ter um custo maior de ter que estar alugando equipamento de som. Então, são necessidades básicas que nós, enquanto gestores, temos que estar trazendo isso para a pauta. Mas é um trabalho árduo. Eu acho que... Fica aí a minha sugestão, Fabiano, de um edital, inclusive, para contemplar espaços privados que também já são espaços culturais, assim, por exemplo, né? Eu tenho uma sala de curso de dança, eu tenho um espaço que pode ser múltiplo, um estúdio fotográfico, alguma coisa assim, e que às vezes também tá precisando de um apoio financeiro, porque está com uma goteira, porque não tem acessibilidade também. Então, a gente pode até só sair dessa coisa do teatro municipal, do teatro público, porque hoje a gente cria uma rua, a gente cria uma praça, né? A gente pode fazer aquela praça uma concha acústica, enfim, a gente pode inovar nisso. Vamos aqui, o Fabiano também, o Fabiano não, desculpa, o Rui está falando sobre essas formas de diálogo político. Construímos as formas de diálogo político há muito mais tempo, mas temos que nos informar para saber como manter um diálogo que gere interesse para os gestores, porque isso também é importante, assim, eu vejo que cada vez que entra um gestor novo, né, Denise, né, galera, Matheus, aí todo mundo, a gente respira fundo e, então vamos lá, era uma vez, porque você tem que trazer o que é o linóleo, o que é um pimbinho, o que é uma torre de luz, você tem que vir com todo aquele... Ao longo desses anos, eu construí uma frase, Bia, assim, cada um... Não, porque é interessante, porque, assim, como eu te falei, foram 12 presidentes na instituição ao longo de 13 anos, né? Então, eu construí cada um que chega, ele quer inventar a roda, né? E o que eu digo, isso, inclusive já falei em reunião de direção, assim, falei publicamente, a roda já existe, né? Nós temos que aprimorar essa roda, sim, a partir dessas políticas públicas, mas a roda já existe e ela foi muito bem trabalhada. Através dessas construções, desses planos todos, isso que o Rui fala, eu acho que é fundamental a gente pensar também de que forma a nossa área, a área da dança, é um atrativo
do ponto de vista político também, para que esses parlamentares saibam nós temos um potencial muito grande, né, de mobilização do nosso fazer artístico. Então, mas é uma articulação que tem que ser construída junto com esses parlamentares e que requer um certo até lobby né, político para que a gente possa estar contemplando todas as nossas necessidades. Ó, você vê, saiu agora o edital do Banco do Brasil, né? Para a ocupação dos espaços do Banco do Brasil. Santa Catarina não tem nenhum centro cultural Banco do Brasil. Mas sabe quantas associações dos servidores do Banco do Brasil a gente tem? Eu também não sei, mas eu vou levantar esse dado. Sim. Mas eu sei que em Florianópolis, por exemplo, tem a ABB, todo mundo tem a ABB do ladinho, que é onde é o clube dos servidores. E lá tem um espaço para se fazer cultura, mas o edital não contempla esse espaço. Por quê? Poderia incluir no espaço. Por que tem que ser só no Centro Cultural do Banco do Brasil? Se aquela é a Associação Atlética Banco do Brasil, Associação, a ABB, nem sei o que é o segundo A. Mas eu acho que isso também tem que alguém chegar no ouvidinho lá do cara que faz o que escreve o edital e falou, bota aí a ABB, porque isso não tem, em Santa Catarina não tem um centro cultural, a gente não tem nenhum espaço cultural de banco, Fabiano. Nenhum Caixa Cultural, nenhum Itaú, nenhum Boticário, nada a gente tem espaço cultural. Então fica dependendo sempre. Você caiu. No momento em que. Voltou. Caiu? Não, estava escuro, mas voltou. Tá. Não, aqui entrou uma ligação aqui. Mas tá me vendo, né? Tá. Tô. Voltou, já vai voltar. O que eu vejo também, Bia, é que falta esse diálogo, né? Falta essa aproximação muitas vezes. E isso também nos prejudica muito, porque cada vez que essas, digamos assim, claro que o Banco do Brasil ele tem uma autonomia, ele não é subordinado diretamente à Secretaria Especial de Cultura, digamos assim. Mas ele federal, tem... né? Oi? Mas é o governo federal, né? Tá mudo. Tá mudo? Alô? Será que é você? Quando você caiu? Só um pouquinho que ele deve voltar. Aí, obrigada, Lisa, também pela tua... Tá vendo? Vocês têm a ABB, né, Lisa? Que coisa que já daria para usar, né? Oi, bem. Tá me ouvindo? Não, agora tô. Não, o que você disse com relação a essa questão de poder trazer esse diálogo de aproximação, né? O próprio Banco do Brasil, muitas vezes a própria Caixa Econômica, muitas vezes eu já me deparei com algumas situações em que um edital da Caixa Econômica ele contemplava a linguagem do teatro, contemplava a linguagem do circo, e a dança não estava contemplada dentro de um edital específico. Então, e essa é uma das nossas bandeiras, né? Levantar as especificidades que nós temos pela dança para que a gente esteja contemplado aí também por parte de outras formas, não somente os editais, mas de outras formas de apoio. Verdade. Fabiano, como que você falou... vamos falar, então, da internacionalização da dança, né? Que você faz um trabalho bem bacana com o projeto ibero-americano, né? Você quer... Isso. Compartilha aí com a gente. Vamos lá. Aconteceu, inclusive, uma situação agora, eu estava, dia 8 de março, eu estava numa feira de artes cênicas, eu fui para o País Basco, na Espanha, eu quase não voltei de lá, porque eu tinha 2 reuniões em Madrid no dia 15, e tive que adiantar o meu voo. Meu Deus, já estava Covid foi pegando. Pânico, quando eu cheguei em Madrid, realmente foi bem difícil, assim. Mas eu vejo que a questão da Iberoamérica, nós temos que cada vez mais estar próximos, sabe, Bia? Existe um foco muito grande
no que diz respeito à dança, isso ao longo dos tempos é muito perceptível. Assim, o Chile tem muito mais conexões com a Alemanha, com a própria Espanha do que com o Brasil. A Argentina também tem muito conexão com a Europa, mais do que com o próprio Brasil. E ao longo desses anos, a gente vem estabelecendo aí uma política de aproximação junto a esses países ibero-americanos, né? Tivemos desde 2010, o Brasil faz parte de um programa bem importante que é o Iberecena. Eu sou membro do Conselho Intergovernamental do Iberecena. Hoje são 16 países. Na última reunião que nós tivemos em dezembro no Peru, tivemos a adesão de Portugal e de Cuba. São os 2 novos países que fazem parte do programa do Iberecena, e é um programa que contempla diferentes linhas artísticas, né? Contempla basicamente o circo, a dança e o teatro, mas aonde você tem também possibilidades de estar participando de coproduções artísticas, residências artísticas e também festivais. Eles podem estar contemplando é um programa de apoio, é um programa internacional de apoio. Nós temos, na última edição, o Brasil foi o país que mais teve projetos inscritos, né? Eu também, com todas essas trocas, ministério, secretaria, entra gestor, sai gestor, eu sempre carrego a bandeira do Iberecena dizendo a importância, porque é um dos únicos projetos internacionais que nós temos de continuidade. É um programa que ele tem 11 anos de realização, de atuação, e ele também impulsionou uma série de projetos. Assim, por exemplo, países que nós nunca tínhamos tido uma interlocução próxima, como El Salvador, Costa Rica, o próprio Panamá. A partir desse programa, a dança foi altamente importante também dizer, hoje, como Dia Internacional da Dança, dos 14 membros do Comitê intergovernamental do Iberecena, eu sou a única pessoa, o único gestor de dança do comitê, mas então eu sempre levanto a bandeira. Não, eu sempre levanto a bandeira da importância da dança, né? Porque às vezes, se a gente pensar as artes cênicas, e isso também é uma. Eu entendo muito que nós temos que trazer na elaboração das políticas públicas a especificidade de cada um dos segmentos artísticos, né? O circo tem a sua particularidade, a dança tem a sua particularidade e o teatro tem a sua particularidade. Então, quando a gente está numa mesa de discussão e para defender projetos, porque os projetos são aprovados, não são projetos. Os projetos do Brasil, eles são propostos, foram 150 projetos do Brasil nessa última edição, e eu tenho que colocar para toda a mesa dos 16 países, e os países aprovam ou não aquele projeto. Então, é importante que a gente saiba que a dança tem a sua particularidade e tem a sua importância dentro dessas elaborações de políticas públicas para esse programa internacional. Mas é resistência, né, Fabiano? Sem dúvida, sempre tem, sempre tem. A gente, às vezes, fala, né, tipo, aguenta, Fabiano, não, aguenta mais um pouquinho, Fabiano, vai passar, tudo vai passar, não vai, gosto. Não, sem dúvida, eu acredito muito que a gente tem que estar sempre, é uma briga mesmo, é uma briga, inclusive, de dizer da importância, de importância dessas, muitas vezes existe esse questionamento nessa troca de gestão, mas por que a gente está apoiando um programa de apoio internacional, onde muitas vezes aqui no Brasil a gente não lançou nenhum edital? A minha alegação é justamente o contrário. Eu acho que a gente tem que manter um programa desses internacional, porque a partir desses programas internacionais é que a gente vai estabelecer conexões importantes de circulação, de difusão da nossa produção artística. Você sabe uma das coisas que eu mais sinto falta como uma política pública que não está mais acontecendo? Aquele programa de concessão de passagens que tinha do Ministério da Cultura. Meu, aquilo era muito, muito legal.
Sem dúvida. Porque era uma oportunidade, a gente não estava pedindo nada, era programa de concessão de passagem. Então, você mesmo já fazia toda a conexão com onde você queria ir. Eu lembro que algumas vezes eu acessei o programa e podia fazer material de divulgação, podia pagar hospedagem, hotel, né? Pagar o hotel, alimentação, tudo. Então, assim, cara, é uma das coisas que mais faz falta da internacionalização da dança. Então, assim, que quando a gente puder dar uma ideia, assim, de internacionalização, eu acho que esse programa de concessão de passagens, que a gente já sabe como faz, como funciona, bom, enfim, quando o mundo voltar... Você sabe, Bia, eu tive a grata surpresa de participar representando a Funarte, né? Porque na época ainda era o Ministério da Cultura e eu fazia parte do comitê de avaliação dos projetos. Era um programa que se chamava, teve vários nomes, mas o último era Programa de Difusão e Intercâmbio, né, do Ministério. E ele, justamente isso, ele conseguia contemplar a passagem artística das pessoas que estavam para circular de um lugar para outro, ou para uma apresentação artística, ou para uma residência artística. Eu acredito que é fundamental a gente poder ter um programa de ajuda mesmo, né? Porque você também impulsiona essas possibilidades de estar contemplando e fortalecendo esses laços aí internacionais. Isso é uma coisa. Eu queria também aproveitar, Bia, o Brasil, desde 2014, e eu tenho trabalhado muito nisso, que é a possibilidade do Brasil estar dentro de uma plataforma ibero-americana de dança, a PIDE. Né? E essa PIDE ela é formada por gestores dos países ibero-americanos. Então, a nossa ideia é cada vez mais a gente fortalecer esses modos, criando possibilidades de conexão, criando possibilidades, inclusive, de circulação de espetáculos e de produções artísticas, né? O ano passado a gente fez uma residência, foi muito interessante, inclusive por meio de parcerias mesmo, né? O Ministério do Chile, ele enviou uma artista chilena, ele trouxe uma artista chilena para o Brasil, e nós levamos uma artista brasileira também para fazer uma residência artística, e agora vai ter uma volta de poder levar essa artista brasileira e a chilena lá para o Chile, de poder fazer um desdobramento disso. Mas o interesse da PIDE, né, que a gente chama a Plataforma Ibero-Americana de Dança, ela tem como premissa justamente a gente poder fortalecer esse intercâmbio através de projetos artísticos entre esses países. Eu acho que isso, eu tenho uma dificuldade pessoal, pode ser a dificuldade de mais algumas pessoas também. Eu sempre tive dificuldade em preencher aquele edital do edital interamericano, né, ibero-americano. Esse é o Iberecena. O Iberecena. Meu, eu achei muito difícil fazer aquilo, cara. Então, assim, acho que já que a gente não tem dinheiro, né, já a gente pode conversar. Lembra dele? Quando a gente não tem dinheiro, a gente conversa? Era do Juca, fala. A gente poderia conversar nesses programas assim de capacitação também para acessar esses contextos internacionais. Eu acho que ainda é muito reduzido, o funil ainda é muito reduzido. Por exemplo, quem aprendeu a fazer, conseguiu. Eu tentei, foi vendo que tinha o festival, né, o Prêmio Desterro, e eu quis entrar na linha de trazer alguém, né, desse cenário e também poder levar nossa artista. Cara, eu, que sou especialista em projetos, que gosto de um formulário, eu não consegui terminar a aplicação dele, né? Então, se você puder, uma hora também compartilhar com a gente esses fazeres internacionais, né? Eu acho que é uma coisa muito didática mesmo, que a gente precisa para as pessoas entenderem que quando abrir esses programas, a gente pode estar capacitado para isso. Então, fica aí a minha dica. Falando nisso, você já teve reunião com a Regina?
Não, não, Cadê não a tive. Regina? Não tive reunião, não tive a oportunidade ainda. Mas é interessante que o próprio Iberescena, Bia, essa dificuldade que você teve, alguns outros O proponentes Matheus também Calabrusa também falou que teve. não, o que acontece? Todo ano a gente tem duas reuniões do Iberescena. Primeiro, para a questão da elaboração do edital, que era para acontecer agora em Portugal, justamente na semana passada, até o dia 29, né? Enfim, foi cancelado, nós teremos uma reunião virtual agora, e a gente aprimorou muito a questão da plataforma. Assim. Primeiro, os pré-requisitos do edital, eles foram bem mais, digamos assim, eles são mais suaves até para poder contemplar esses 16 países. Isso uma coisa. Segundo, também a possibilidade de que essas capacitações que nós possamos estar estabelecendo sejam capacitações que também contemplem a área internacional, né? Cada vez mais a gente poder fortalecer isso. Eu acho que sim. Primeiro, porque dinheiro internacional vale pelo menos 5 vezes mais nosso dinheiro, né? Então, você acessar um programa em euro, em dólar, para a gente potencializar também a produção nossa, entende? O que a gente faria com R$ 1, a gente fazer com R$ 5 que está o dólar, com 7 que está o euro, sei lá quanto que está. Isso potencializa e melhora também a qualidade da nossa produção, porque a gente tem mais dinheiro para fazer aquilo e melhorar, né? Então, eu acho que a gente temos umas linhas aí, né, Fabiano, para a gente trabalhar um pouco, assim, o futuro pós-Covid. Durante Covid, ainda a gente está em casa ainda, você deve estar trabalhando de home office também, já voltou lá para a FUNAI? Não, home office direto aqui. Aqui a situação está bem. Não chegou o pico ainda do Brasil, né? Nós nem chegamos. Enfim, e o Rio de Janeiro tá feio a coisa aí, né? A situação aqui não tá fácil. Mas até isso, sabe, Bia? Um abraço para o nosso amigo Ronildo também, lá de Campina Grande, da Paraíba, que está aí Ele não nos está no vendo. meu, ele está no teu, eu acho. Que conhece bem a dança lá da Paraíba. O Ronildo foi um grande participante, um articulador aí da região nordeste do Brasil, participou do nosso colegiado setorial de dança. Foi muito importante, sabe, Bia, esse trabalho todo que a gente fez no Brasil. Claro que temos ainda muito por fazer. Acredito que é isso, assim, aprimorar essa roda, mas essas pessoas que vieram de diferentes lugares e que participaram nessa construção dessas políticas públicas, nós construímos um legado. Né? Isso é muito significativo. Com relação agora esse projeto, esse programa pós-Covid, até o dia 15 de março, nós estávamos com o teatro. 15 de março, nós estávamos com o Teatro Cacilda Becker, ele estava aberto. Né? É importante a gente falar isso também, assim, a gente vem programando, como não tínhamos também a possibilidade de um orçamento pré-estabelecido ainda esse ano, o que nós pensamos de fortalecer? Primeiro, a questão do teatro, fazer com que o teatro estivesse aberto e produzindo e recebendo produções de diferentes lugares do Brasil e até mesmo do exterior. Isso foi muito importante, porque em 2019, para você ter ideia, nós tivemos 409 apresentações artísticas no teatro. Um teatro que nós tivemos 16.500 pessoas de público em 2019, né? Um teatro especificamente para a dança. Eu gosto sempre de salientar que nós temos um espaço para dança que acolhe produções do Brasil todo, do Nordeste do Brasil, como nosso amigo Ronildo sabe, desde a produção, e aí não é segmentado, desde da produção artística folclórica, do forró, da dança de salão, até o balé clássico,
nós tivemos o ano passado, então isso foi muito importante, assim, né? Então, o teatro acaba sendo uma das formas que nós temos, fora os editais, da gente poder acolher e receber as produções artísticas. Todos os teatros da Funarte são teatros nacionais, né? Nós temos Teatro São Paulo, no Rio, em Brasília e em Minas Gerais. Até o dia 15, no Cacilda Becker, que é o teatro que eu faço a gestão, esse teatro ele estava ainda aberto, né, que até o dia 15, inclusive no último final de semana nós fizemos uma parceria com o consulado francês e tivemos a Semana de Dança da França. Foi uma loucura, porque eu nem estava aqui, mas a gente conseguiu realizar apresentações artísticas de dois grupos franceses lá, que foi muito importante que a gente teve essas produções, mas eu creio que nesse momento que a gente está vivendo agora, acaba sendo a possibilidade de nós acolhermos as produções nacionais, termos espaços para que esses espaços estejam abertos e recebendo tudo que a gente tem. Isso é uma forma. Vocês cancelaram a programação que teria durante o ano? Sim, eu cancelaram tinha... não, né? Vai remarcar, talvez. Remarcamos. Assim, eu estava com programação fechada até maio. Assim, eu tinha a possibilidade de programação, já estava com os grupos agendados até maio. Então, nós suspendemos, claro, as atividades, temos o interesse de, assim que voltarmos, poder estar reprogramando essas atividades no teatro. Vocês estão com o orçamento na Funarte? Vocês têm um orçamento definido já? Pré-definido, não. Ainda não né? teve a liberação orçamentária ainda para esse ano. Então não dá para programar nada, então. Né? Não dá para programar nada ainda, mas eu acho que a gente tem que fortalecer aquilo que nós já vínhamos trabalhando. Sabemos que muitos cortes podem ocorrer em função desse sistema que a gente está. E aí eu também acredito que é fundamental a classe artística estar junto nessa batalha, sabe, Bia? É importante que a classe também levante a nossa bandeira para que a gente possa ter uma definição orçamentária de qualidade, né, para que isso também seja pautado junto à Secretaria Especial de Cultura. Temos um orçamento definido para a dança, né, porque é importante a gente ter essa definição o quanto antes e poder fazer com que isso também já esteja, digamos assim, normatizado e pré-definido. Está difícil defender nos nossos próprios lugares aqui, está difícil defender por aqui também. A gente também teve contingenciamento dos municípios, alguns editais foram cancelados, foram suspensos realmente, porque o dinheiro voltou para a saúde, porque também não é só o dinheiro da cultura que não está vindo na ponta dos municípios, é o dinheiro da educação, é o dinheiro da saúde, que também não está sendo repassado para atender a demanda, né? Então, existe todo um rearranjo, mas para a gente é uma questão triste de... nós estamos quase acabando a nossa live, gente. Tem mais só 5 minutos. Dá uma olhada aí nas perguntas aí do pessoal. O que aparece para mim, eu já comentei bastante. Eu vou tentar salvar, tá, Fabiano? Quando a gente termina aqui, eu vou ver se eu conseguir gravar, porque também foi a primeira vez que eu fiz essa live. Sim. É uma experiência nova para nós, essa questão das lives. Eu nem contei para não ficar nervoso, mas foi a primeira vez que eu usei esse programa. Porque o Instagram você não tem. A gente ia fazer live no Instagram, mas você não tem. É muita ferramenta aí para a gente estar trabalhando. Não, mas muito obrigada, assim, por você estar aqui com a gente. Sempre você está com a gente. Eu sei, sim, vocês podem contar com o Fabiano. Pode entrar em contato com ele pelo Facebook, se quiser deixar
o telefone institucional da coordenação da Funarte, assim, para a galera aí que também no nosso chat. Eu sei que a gente pode contar com você e nós vamos torcer para tudo isso passar logo e a gente poder retomar a nossa vida. Eu vejo a gente... Não, sem dúvida, assim, agora que a gente não te deixa mais. Não, eu tô junto, assim, as pessoas que me conhecem, eu acredito muito nessa gestão em loco, em foco, né? A gente pensar junto, saber de que forma que a gente vem trabalhando, aprimorando. É um momento novo, né? Em que todos têm que estar juntos. Eu acredito também nessa questão desses projetos de lei que vêm sendo pautados. É importante que a dança esteja sendo contemplada, né? Então, a gente poder trazer as nossas diretrizes e as nossas necessidades faz com que a gente possa também construir um marco legal a partir dessas nossas demandas, né? Isso é uma coisa. Com relação aos teatros, eu penso que se tudo e vai se normatizar, né, o mais breve possível, assim que se normatizar, a gente possa também ter uma atividade nos teatros cada vez mais ativa e de continuidade, né, principalmente nos teatros da Funarte. E, por último, a gente pensar de que forma que nós podemos estar construindo aí políticas de continuidade para os artistas aí, descentralizando, onde a dança esteja nas pautas dos editais e como que a gente pode também fazer com que os artistas estejam sendo contemplados. Edital Clausiana? Esse é uma pergunta difícil, Bia. Sei lá, eu não sei. Eu não sei se o Clausiana vai voltar a ter um edital como tínhamos nos mesmos moldes antigamente. Não sei. Isso depende muito de orçamento. Não sei se também se a atual gestão... É uma pauta que todo ano eu trago, tá? É importante que quem esteja nos vendo saiba disso. Foi um edital que nós tivemos durante 10 anos e que, ao longo dos anos, nós contemplamos os diferentes segmentos da dança, né? Foram mais de 5.000 projetos contemplados em todo o Brasil. Literalmente, nas 5 regiões do Brasil, a gente conseguiu contemplar projetos. Aprimoramos muito o edital a partir das necessidades que a classe da dança trouxeram, né, a partir desse diálogo. Mas eu não sei se o próprio Clausiana vai voltar, se é um interesse, mas outros editais podem acontecer que contemplem também as áreas que o Clausiana ele tinha, né? Por exemplo, isso que você colocou. Hoje em dia, eu vejo que uma das grandes necessidades que nós temos é um edital de circulação, um edital de passagens, que contemplasse as passagens. Então, é uma necessidade que nós temos. Não, acho que ele tem que existir. O Klaus Viana é a nossa conquista. Se ele vai vir de uma outra maneira, com um novo formato, a gente pode discutir, mas defenda o Klaus Viana nas suas pautas, continue defendendo o Klaus Viana. Fabiano, temos que encerrar aqui, senão a gente fica um arquivo muito pesado depois para disponibilizar. Foi uma hora linda. Agradeço todo mundo aqui que está com a gente. Muito obrigada. A gente vai fazer mais? Vamos fazer mais? Vamos. Para mim foi uma experiência novíssima, tá? Eu realmente estou debutando aqui nas lives. Eu queria agradecer também o carinho de todas as pessoas que mandaram mensagens aí para nós. A importância da gente trazer a pauta da dança é muito significativo, né? O meu papel enquanto gestor é estabelecer esse diálogo, a gente trazer também as nossas representações, sindicatos, associações, grupos. A gente o Conselho de Cultura, né, que estão super fortalecidos também. Sem dúvida. Grupos representativos, também os fóruns
que foram, durante muito tempo, foram muito ativos, né? A gente poder trazer essas necessidades e as discussões da dança é extremamente importante a gente pensar nisso. Então, eu queria mesmo agradecer pela oportunidade, Bia, me colocar à disposição de cada um de vocês aí. Fica a dica, hein, galera? Dá-lhe Fabiano nas lives aí. Só que Pode ele tem que martelar. fazer o Instagram, tem que fazer o Instagram. Eu tô acostumado, E pode martelar. A gente é isso aí. Eu acho que a construção de política ela vem a partir de um diálogo, né? É só assim que a gente consegue também trazer as nossas pautas. E também saber que vocês têm um papel muito importante enquanto sociedade civil, né? Estabelecer essas proposições. Feliz Dia da Dança, né? Vamos celebrar esse dia, porque a gente merece celebrar, né? Sim. Eu queria, assim, alguém propor isso, Bia. Eu não sei como é que funciona isso, mas assim, se alguém não se sentiu contemplado nas questões que foram levantadas aí, mandar para nós, porque a gente possa estar respondendo também, enfim, no privado, ou de alguma forma aí. Olha lá, o pessoal está te falando que vai chamar para live, Fabiano. Mas, sério, faz um perfil no Instagram também, tá muito legal as lives do Instagram. Ele é bem levinho. Eu estou dando conta dos e-mails, estão pipocando. Agora é hora! Você está em casa, nem trabalha em casa, né? A gente nem trabalha quando está em casa, está trabalhando o dobro. Queridos amigos, todo mundo que esteve aqui presente, Fabiano, essa é uma ação também que eu estou conjugando aqui com a Câmara Setorial de Dança do Conselho Municipal de Política Cultural, né, de empoderamento da dança, de visibilidade da dança também. Então, é uma ação de coletivo, e vamos ficar aí de olho para a gente ver essa pauta parlamentar importantíssima em todos os níveis, municipal, estadual, federal. A gente tem que se unir, gente. A gente tem que se unir politicamente falando, sim. A gente precisa de estar nos âmbitos legislativos, não só assumir os papéis executivos, mas também assumir os papéis legislativos, não dos fazedores de cultura, se coloquem à disposição da sociedade em nome da cultura, em nome da dança, e segue o barco. Beijo vocês. Tá bom, um beijão, Bia. Muito obrigado aí. Tá?